Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo do curso sobre os juizados especiais criminais. Espero que estejam gostando do curso e no dia de hoje aprenderemos sobre o artigo 74, caput da Lei 9.099 de 1995. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo cível competente. Ok? Então esse aqui é o nosso dispositivo. Já identificamos aqui visualmente trechos importantes a serem estudados para a compreensão do conteúdo desse artigo e vamos então à explicação. Nesse primeiro momento, nós analisaremos as expressões do artigo 74 referentes ao fato de que a composição ela é reduzida a escrito e ela é homologada pelo juiz, tá certo? Então são as expressões que lá em cima para vocês, no artigo, estão aqui em amarelo e em verde, tá bom? Entendam que, se as partes entrarem em acordo na audiência preliminar, esse acordo civil que essas partes fizerem vai ser transcrito em um documento. E aqui eu queria fazer uma lembrança para vocês. Nós estudamos no artigo 65, parágrafo 3º, que apenas os atos havidos por essenciais serão objeto de registro escrito. Apenas eles. E, evidentemente, se eu faço um acordo, esse ato, evidentemente, é um ato havido por essencial. É essencial que eu transcreva por escrito o acordo para que haja, inclusive, segurança jurídica. Imagina se eu não transcrevo o acordo. Olha, entramos em acordo, mas não transcrevi. Não, peraí. Qual é o acordo? Vamos delimitar o acordo? O que exatamente foi combinado pelas partes? Isso será reduzido a escrito. Então, o acordo é reduzido a escrito. E o que acontece depois que ele é reduzido a escrito? Depois que ele é reduzido a escrito, ele será homologado pelo juiz. E aí, eu constei aqui na letra B para vocês de que, a fim de que esse documento se torne um título executivo judicial, esse acordo ele será homologado pelo juiz. Então, ele é homologado pelo magistrado. E eu faço um questionamento aqui para vocês. Já estudamos que no juizado especial criminal existem juízes togados e existem juízes leigos. E a pergunta é a seguinte: qual o juiz que profere a sentença homologatória? Lembrem-se, pessoal, que eu expliquei para vocês que os juízes, em geral, eles têm 3 tipos de atos que podem ser realizados. O primeiro deles é o ato conciliatório. O segundo que eu mencionei para vocês é o ato instrutório. E o terceiro que eu mencionei para vocês é o ato decisório. Prestem atenção aqui no que está sendo feito no contexto do artigo 74 da Lei 9.099. Atentem-se que as partes entraram em acordo. Este acordo foi reduzido a escrito, então ele foi passado para o papel. E aí, o juiz o homologa. Veja que eu não estou falando aqui de quem conduziu a composição dos danos civis, ou seja, quem conduziu a conciliação entre as partes. Não é essa a minha pergunta. A pergunta que eu fiz para vocês é quem homologa o acordo. Veja que o que nós estamos discutindo aqui na letra C não é o ato anterior de se chegar ao acordo e transcrevê-lo por escrito. Não é isso. O que nós estamos questionando aqui na letra C é quem profere a decisão homologatória do acordo. Então, nós temos aqui uma sentença homologatória. Essa sentença, como acabei de mencionar, ela é uma decisão. E como decisão, teremos aqui a prática de um ato decisório. Vocês lembram quem eu mencionei para vocês que pratica atos decisórios? Atos decisórios só são praticados no juizado especial criminal pelo juiz togado. Não são praticados pelo juiz leigo, tá certo? Então a resposta aqui para a letra C é que
O juiz que profere a sentença, olha aqui, a sentença, ela é uma decisão. A sentença homologatória é o juiz togado, tá certo? Por quê? Porque esse é um ato decisório e, como eu expliquei para vocês, atos decisórios só são praticados pelo juiz togado, não são praticados pelo juiz leigo. Agora, nesse momento da aula, nós analisaremos essa expressão aqui, olha, que a homologação pelo juiz se dá por meio de sentença irrecorrível. Frisem isso, tá? Sentença irrecorrível. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Esse dispositivo traz uma hipótese legal de irrecorribilidade do pronunciamento judicial. Por que eu digo que isso é importante? Em primeiro lugar, porque é uma hipótese aqui excepcional. E o examinador, ele gosta de excepcionalidades. Porque o examinador, se ele cobra a regra, é mais fácil todo mundo acertar. Se ele cobra uma excepcionalidade, é mais fácil que só os mais preparados se recordem. Então, se porventura o examinador perguntar a respeito, olha, cite uma hipótese de irrecorribilidade do pronunciamento judicial. Aqui nós temos o artigo 74 caput da Lei 9.099. É um exemplo disso. Ou se cair na sua prova, uma prova objetiva, por exemplo, que isso se dá por sentença irrecorrível, atentem-se a isso, tá bom? Porque é fácil o candidato errar. É uma expressão aqui incomum. Então é fácil o candidato se esquecer e errar. Frisem isso, que esse tópico aqui do artigo é muito importante. Agora, nós vamos para essa parte final aqui, olha, que é o seguinte. Esse acordo reduzido a escrito e homologado pelo juiz, ele, a partir do momento em que é homologado, ele terá a eficácia de um título a ser executado no juízo cível competente. Então, atentem-se que, a partir da homologação, tem-se um título executivo judicial. Ora, prestem atenção nisso. Como esse título executivo ele foi formado por meio de uma sentença do juiz, de uma decisão judicial, nós temos um título executivo judicial. Judicial, ok? Cuidado com isso também. Outra questão que eu reservei para citar para vocês agora é que a vantagem disso, ou seja, a vantagem de ter um título executivo judicial, é que, se o acordo vier a ser descumprido no futuro, não é necessário que a parte ingresse com um processo de conhecimento no cível para efetuar a cobrança. Veja que se eu precisasse entrar, eu, vítima, precisasse entrar com um processo de conhecimento no cível, em razão da infração penal de que fui vítima, eu precisaria, no processo de conhecimento, comprovar que a infração penal aconteceu, quais foram os meus danos, etc. Quando eu já tenho um acordo homologado, eu já tenho um título executivo judicial, eu não preciso comprovar se eu sofri dano, eu não preciso comprovar o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não preciso disso. Eu tenho já documentado tudo o que o autor do fato me deve, tudo o que o responsável civil me deve. Aí eu pura e simplesmente executo esse acordo no juízo cível, executo esse título executivo judicial no âmbito cível, tá bom? Nesse caso, vai ser feito então um cumprimento de sentença. Não é um processo de conhecimento, é um cumprimento de sentença, no qual as matérias de defesa do devedor são muito escassas. Se fosse um processo de conhecimento, as matérias de defesa do devedor seriam amplíssimas. Ele teria um sem número de opções de defesa. Já no caso do cumprimento de sentença, as matérias de defesa do devedor são muito escassas. Ele só pode argumentar uma coisa ou outra. Nós não vamos entrar aqui, evidentemente, no mérito do que pode ser alegado ou não. Isso é matéria de processo civil. Nossa aula aqui é do Juizado Especial Criminal. Mas saibam que as matérias de defesa serão poucas. Há muito pouca margem para defesa no cumprimento de sentença, certo? Então isso aqui é muito vantajoso para a vítima, é muito vantajoso para a vítima fazer esse acordo. Aí eu reservei aqui na letra C para vocês a expressão juízo cível competente, tá? Por quê? Eu queria só fazer uma observação. Se forem preenchidos os requisitos legais, a vítima poderia até mesmo executar esse acordo diretamente no juizado especial cível.
inclusive sem advogado. Lembrem-se que no juizado especial civil é possível a propositura de ações sem advogado, desde que seja de até 20 salários mínimos. Então, se respeitar o limite previsto na legislação, que é de 20 salários mínimos, eu, vítima, poderia até mesmo executar esse acordo sem a necessidade de contratar um advogado, o que, evidentemente, é muito mais vantajoso, não é mesmo? Não existe o custo do advogado para a vítima, é muito mais fácil nesse sentido. A última questão que eu vou ressaltar aqui para vocês sobre a letra C é que atentem-se que essa expressão aqui, olha, juízo civil competente, é uma expressão bastante ampla, tá? Então, na verdade, esse acordo ele pode ser executado, por exemplo, na vara civil, pode ser executado no juizado especial civil, enfim, não é uma obrigatoriedade do JEC, o juizado especial civil, ser o juízo que vai receber a execução, não é isso, tá? Eu só exemplifiquei para vocês de uma possibilidade aqui concreta de até mesmo a vítima cobrar os valores que foram acordados na audiência preliminar sem advogado no juizado especial civil. Eu só trouxe um exemplo para vocês, tá? Na verdade, essa expressão aqui, olha, ela é muito ampla. Então, assim, esse acordo ele pode ser executado no juizado especial civil? Pode, mas também, a depender do caso, ele seria executado, por exemplo, numa vara civil, sem problema algum, tá bom? Eu só quero ressaltar que o que eu trouxe aqui para vocês em vermelho é um exemplo, tá? Mas que é necessário averiguar caso a caso qual será o juízo civil competente, ok? É isso, então essa foi a aula do artigo 74 e eu apenas friso para vocês que esse artigo 74 é muito importante, em especial em razão dessa expressão aqui, olha, mediante sentença irrecorrível, tá? É muito importante isso. Frisem isso, lembrem-se do artigo e estejam preparados para suas provas. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.